Tenho dito e volto a repetir, meu amigo. O senhor Carlos Lupe está na berlinda, porque conforme as notícias vão aparecendo a respeito da fraude no INSS, pior fica a situação dele de maneira geral. Olha só, agora, né, ele falou aqui em entrevista, o Carlos Lupe, que ele sabia o que estava acontecendo no INSS. Olha que absurdo. Isso aqui não é confissão de prevaricação? Na minha época, pelo menos era, né? Mas eu acho que hoje em dia tudo pode. É impressionante. Você sabe, esse Carlos Lupe tem uma reputação que fala por si só. A gente nem precisa entrar muito nesse mérito. O cara se enrolou todo lá na época do governo da Dilma Rousseff, tá se enrolando de novo neste atual governo, né? Então a Polícia Federal já mandou a real, falou aqui que o Stefanuto, que é o ex-presidente do INSS, ignorou o parecer relacionado a esse problema, liberou descontos em massa a uma entidade investigada. Então o cara agiu no sentido, né, de prejudicar o aposentado, o pensionista, em favor dos seus amigos. Acredito que sejam amigos dele, muito provavelmente, né? E não só isso, o governo Lula, de maneira geral, foi alertado por uma série de órgãos dos problemas que estavam acontecendo desde 2023. Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Ministério Público, a própria imprensa e uma auditoria interna do INSS. Pois é, meu amigo, olha a situação, o quanto, né? O quanto a coisa vai ficando pior, quantas pessoas fizeram vista grossa para isso tudo, né? Então, fica no radar a pergunta: Carlos Lupe vai ser demitido ou não? O cara aqui do PDT, né? O senador aqui do PDT, o PDT, o Everton Rocha, que é amigo ali de partido do Carlos Lupe, defendeu ele publicamente, falou que demitir ele agora, né, iria prejudicar os aposentados, né? Caramba, meu amigo. A inércia do Carlos Lupe prejudicou os aposentados, não é a demissão dele, mas o governo Lula está, de fato, com um dilema. Tá pistola com o Carlos Lupe, porque não daria para ser diferente, só que realmente tem um grande problema nessa história, sobre o qual a gente vai conversar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, olha só o que o Carlos Lupe falou, né, em entrevista, né? Ele falou que no governo tudo é demorado. Eu sabia o que estava acontecendo das denúncias. Ah, meu amigo, olha isso aqui, como o cara fala, fala um negócio desses aqui que obviamente foi parar na manchete da notícia, porque é a afirmação mais grave de todas, né? Fico pensando se um cara desses não tem uma assessoria jurídica que seja, para não falar uma bobagem dessas aqui publicamente, né? E ele falou que tinha que fazer uma instrução normativa para acabar com isso, né? Ele ficou irritado com a demora, né? Enfim, obviamente dava para lidar com isso de uma forma muito mais célere, mas os dados nos mostram que não foi isso aqui também não, tá? Foi muito pior. As atas do Ministério da Previdência Social mostram que o Carlos Lupe foi alertado de vários problemas aí e ficou jogando isso para frente até que a situação se tornou completamente insustentável, né? O caso aqui, né, de acordo com a investigação da Polícia Federal, envolvendo aqui a cúpula, né, do INSS, é o seguinte, que o INSS deu um jeitinho de liberar aqui, né, a consignação de mensalidade de quase 35 mil benefícios, né, a partir de uma lista que o CONTAG, né, que a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, enviou para o INSS, né? Então, o Stefanuto assinou essa autorização, inclusive, né, mesmo depois da Procuradoria do INSS ter emitido um parecer contrário a essa liberação. Pois é, né? Então, né, parece aqui que foi, de acordo com documentos do INSS, foi esboçada uma solução pelo Stefanuto para esse pedido aqui da CONTAG numa reunião em junho de 2023. Pois é, meu amigo, realmente uma situação assim bastante complicada para o Stefanuto nessa história. A batata dele já assou, mas do ponto de vista criminal a coisa pode ficar feia para ele ainda. E agora o ponto principal realmente é a responsabilidade do Carlos Lupe nesse sentido, né? O governo Lula tem sido avisado desses problemas desde 2023 por uma série de entidades diferentes aqui, né?
Enfim, tem várias formas, havia várias formas de resolver esse problema, mas, né, o pessoal ficou deixando a coisa rolar. A CGU fez uma investigação lá em 2023, né, dos descontos indevidos aí ela fez alertas, né, fez aqui, inclusive constatou que o INSS não estava tomando controles suficientes para resolver esse problema, nada mudou desde então, né. E aí no ano passado, o INSS recebeu uma versão preliminar desses resultados aqui, e aí houve uma reunião entre CGU e INSS novamente. CGU concluiu esse relatório falando que o INSS não agiu no sentido de acabar com as irregularidades. Cadê a atuação do governo aqui, quando isso aconteceu, né? De chegar, falar, ô Carlos Lupe, dá um jeito nisso aí. O INSS não está agindo. Muda a presidência, muda a diretoria, faz alguma coisa para resolver esse problema, né? Então, o documento da CGU é bastante claro nesse sentido, né? E olha só, lá em 2019, o Ministério Público do Paraná já tinha alertado o INSS também, né? Então, a coisa começou lá atrás, de fato, localmente, né, Ministério Público do Paraná, mas a coisa se alastrou bastante, de fato, né? Então, aqui, o Carlos Lupe foi informado na reunião lá do Conselho Nacional da Previdência Social desse problema em junho de 2023, né? E falou aqui que depois vamos ver, ficou enrolando. Acabou que foi feita ali uma apuração do tema aí, que se concluiu em 6 de setembro do ano passado, sem mudar nada desde então. Tribunal de Contas da União aqui fiscalizou os descontos, né? Avisou o governo, avisou o INSS em setembro de 2023. Depois fez uma inspeção aqui, né, em novembro de novembro até março do ano passado, a pedido do Congresso Nacional. Novamente falou que os controles tomados pelo INSS eram insuficientes. Aí, de novo, né, em junho do ano passado, o Tribunal de Contas da União determinou que o governo só autorizasse novos descontos com assinatura eletrônica avançada e com biometria, né? Ainda assim, a coisa continuou acontecendo desde então, né? O site Metrópolis já tinha identificado em março do ano passado, um ano atrás, antes do negócio estourar, né? Esse esquema já estava claro, inclusive, né? 2 bilhões de reais já tinham sido descontados indevidamente em favor de sindicatos em apenas um ano, uma coisa escandalosa de fato. O Ministério Público Federal moveu uma ação judicial logo na seguida pedindo, né, a suspensão desses acordos aí e tudo mais, só que nada aconteceu desde então. Enfim, não foi falta de aviso, sem sombra de dúvidas. Aí paira a grande questão, quem que vai pagar por isso? Quem vai ser o bode expiatório? Tem tudo para ser o Carlos Lupe, porque como o nome dele foi claramente citado, demitir o Stefanuto não é suficiente mais. Foi uma primeira a providência a ser tomada para evitar que o problema ficasse mais escandaloso. Pelo Carlos Lupe, ele não teria sido demitido, mas o fato é que o ministro da Previdência Social, cuja finalidade é lidar com a Previdência Social e apenas isso, tem muita responsabilidade nesse caso. O senador Everton Rocha, que é do PDT lá do Maranhão, né, falou que o governo Lula aqui não tem que demitir o Carlos Lupe, porque isso aqui vai prejudicar os interesses, né, aqui interesses dos aposentados e tudo mais aqui, né, falou que ele é muito bom, ele não é investigado aí, etc, né. Enfim, a verdade é que o governo Lula está muito enfesado com o que está acontecendo nessa história, isso vai custar muito caro para o Lula, sem sombra de dúvidas, e o Carlos Lupe tem falado um monte de besteiras, além de ter se omitido esse tempo todo, né. Então, isso aqui, essa outra declaração dele aqui, de que sabia o que estava acontecendo, deixou o pessoal do Palácio do Planalto mais revoltado, obviamente, né? Só que a verdade é que o governo não quer se dar ao luxo de perder outro ministro agora, porque ele perdeu o Juscelino Filho recentemente, teve muita dificuldade para colocar alguém no cargo, e se tirar o Carlos Lupe, ele vai perder relações com um partido importante, né, na base aliada que é o PDT. O partido já está enfraquecido frente ao Congresso Nacional e não vai conseguir ninguém para colocar no lugar, porque incluir uma pessoa no ministério já está difícil. Imagina nesse ministério para o qual todas as atenções estão voltadas nesse momento. Realmente,
o Lula tá numa enrascada com essa história do Carlos Lupe, com essa história da corrupção no INSS. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.